Lamentações, capítulo 4, versículo 17, diz assim: os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Mais uma vez, os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Amados, esse verso, ele tem um significado muito profundo, historicamente falando, e também para nós, nos nossos dias atuais. É interessante que muitas vezes a gente pega para ler a Bíblia, e você, em uma assentada, você lê 2, 3 capítulos, e ali você leu, inúmeros versículos, mas é interessante como alguns versículos, eles têm uma profundidade tão grande, que se você tivesse lido apenas ele, você já teria aí combustível, conteúdo, para a sua vida por um longo período. E esse versículo é um deles. Primeiramente, nós temos que entender um pouco a respeito desse livro, Lamentações. Alguns falam Lamentações de Jeremias, porque a maior parte dos estudiosos entendem que foi Jeremias quem o escreveu, tá? Mas isso não é algo unânime, porque há outros estudiosos, outros teólogos, que não conseguem ver ali um padrão de escrita desse livro com o livro do profeta Jeremias, mas a maior parte entende que foi escrito por Jeremias. Mas é interessante porque é um livro que tem uma linguagem poética, e ele fala a respeito de fatos que ocorreram num período da história de Judá, mas de uma maneira, escrito de uma maneira muito sistemática, muito interessante. Se você folhear aí, você vai perceber que são 5 capítulos, com exceção do capítulo 4, os outros capítulos têm 22 versículos, aliás, com exceção do capítulo 3, os outros têm 22 versículos, cada um. O capítulo 3 tem 66, que é 3 vezes 22, e na sua Bíblia, provavelmente, antes de cada versículo, tem uma palavrinha. Por exemplo, aqui no capítulo 1, versículo 1, tem Aleph, depois vem Bet, Gimel, Dalet, e assim por diante, que é o alfabeto hebraico, é o alfabeto dos hebreus. E então, se fosse na nossa língua, seria A, B, C, D. Esse é um padrão de escrita chamado acróstico, em que o texto ele é escrito, sendo que cada verso começa com a letra específica. Então, sempre que você encontrar um texto assim, por exemplo, Salmo 119, é porque foi escrito nesse padrão. Ou o primeiro verso e o segundo já é na letra seguinte, ou um grupo de versos, de versículos, com a mesma letra, depois passa para um outro padrão de letra, e assim vai. Então é uma forma poética de se escrever. Então é só para você entender, é como se ele tivesse sido escrito originalmente em português. A primeira letra do primeiro verso começaria com A. Ama ao Senhor porque Ele me tem feito bem. O segundo versículo começaria com B. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. O terceiro, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O quarto, deleito-me em atender às vontades do meu Deus. E assim até Z. Então, olha só a riqueza que tem isso. É algo muito profundo. E aqui, o que nós temos nesse livro de Lamentações são fatos históricos. Tanto é que para os judeus eles tratam esse livro como um livro histórico, não
dos profetas. Ele estaria inserido ali naquele contexto de Reis, 1ª e 2ª Reis, e 1ª e 2ª Crônicas, porque ele está falando de acontecimentos, só que em uma linguagem poética. Essa é a grande beleza da palavra do Senhor, que o Senhor ele não se limitava a expressar aquilo que ele gostaria, mas ele capacitava o homem para que o fizesse de uma maneira única, de uma maneira bem peculiar. E é isso que torna belo esse livro. Se você não leu ainda Lamentações, leia esse livro, porque é um livro muito, muito rico. E para você entender esse livro, é necessário também que você leia os acontecimentos que tem lá no final de 2ª Reis e 2ª Crônicas, porque isso vai te ajudar a entender o que estava acontecendo quando esse livro foi escrito. É aquilo que nós chamamos de estudo sistemático. É você pegar um livro e não ler apenas ele, mas ler outros livros que se relacionam com ele. E ao longo dessa ministração nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Tá bom, agora para você entender o que estava acontecendo. Durante muito tempo, Deus, ele alertou Judá para que eles voltassem a andar segundo a palavra do Senhor. Judá havia deixado os caminhos do Senhor. Alguns reis que vieram, eles eram idólatras, seguiam seus próprios corações, e o povo também se desviou. Com isso, houve um período de grande apostasia, distanciamento de Deus. Saíram da presença do Senhor, e o Senhor levantava profetas para adverti-los, e sempre foi assim. Deus sempre levantou profetas para falar: olha, vocês estão errados, vocês estão no caminho errado, se continuar assim, vocês vão perecer. E essa era a função do profeta, advertir o povo, para que o povo se voltasse para Deus. Então os profetas não eram como nós temos hoje, e você vê aí todo final e início de ano, o pessoal fazendo as previsões astrológicas, dizendo: vai acontecer isso e isso, sem fundamento, olhando para as estrelas, para a lua, e dizendo: desenha-se isso, como se fosse algo que não tenha como evitar, está escrito nas estrelas e vai acontecer isso. Ou então o horóscopo diz isso. Tem muita gente que todo dia lê horóscopo para tentar ver o que está para acontecer. Grande bobagem. Até porque quem já atuou nessa área, e eu já li a respeito disso, que uma pessoa uma vez foi contratada para atuar no jornal e fazer justamente a parte do horóscopo. E ele falou: mas eu não entendo disso. Aí fala: não, tem aqui, tem os termos que você vai usar, você vai jogar aí. Então, para câncer, hoje o dia vai ser assim, assim, assado. E é sempre a mesma coisa. Não, você vai ter grandes desafios. Todo mundo tem grandes desafios, todo dia. Tá? Desde, peraí, como eu vou resolver esse problema? Como eu vou pagar essa conta? Como eu vou chegar a tal lugar? Ou até para alguns, qual sapato vou escolher para sair? São grandes desafios, depende da medida de cada um. E a sua cor é, sei lá, laranja. Vamos usar o laranja hoje. Eu vi os irmãos aqui já. Então assim vai. Mas não é isso. O profeta, ele se levantava e ele falava: olha, vocês vão ser mandados para o cativeiro, outros vão ocupar o lugar, mas não para criar um terror. Era sempre de uma maneira condicional, que ficava subentendido o seguinte: se vocês mudarem, isso não vai acontecer. Olha só o que aconteceu quando Jonas vai a Nínive, e falava que ela seria destruída. Não era porque Deus estava antecipando: vocês vão sofrer tanto que eu já vou contar antes, vocês vão saber o dia que vão morrer, para viver com medo até esse dia. Não,
Era para quê? Para que eles se arrependessem. E eles se arrependeram, e Deus falou, então não vou fazer. Então Deus, quando Ele mandava os seus profetas, era sempre para haver um conserto, para haver uma solução. Então quando Deus fala, amados, aponta os nossos erros, fala, está errado isso, Ele está dizendo, olha, eu estou te mostrando porque eu quero que você conserte, e eu quero que você restaure, tenha restaurado essa comunhão comigo. É isso que Deus faz o tempo todo. Por isso que nós temos que sempre estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Então, por muito tempo, Deus enviou os profetas, falando àquele povo, e eles não queriam saber. Então, por volta do ano 600 a.C., nesse período, Jeremias era o profeta, era um dos profetas. Jeremias estava ali no meio daquele povo, profetizando, trazendo a palavra do Senhor, só que aquele povo continuava do mesmo jeito, distante de Deus. Então se levanta um novo império. O império anterior, o império assírio, ele já estava em declínio. Um novo império se levanta, que é o império babilônico. E esse império ele vem com tudo, dominando aquela região. E chega a região palestina, chega ali a região de Israel, a região de Judá, e eles vêm para dominar. E essa era a ideia de império. Império é justamente isso, você ampliar o seu domínio, para que você tenha poder. E eles chegam, dominam aquela região, inclusive Judá. Então eles cercam Jerusalém. O rei que estava naquele período, o rei Joaquim, eles dominam, capturam o rei e levam para a Babilônia. O rei e vários outros que ali também estavam. Só para a gente entender, vamos voltar um pouquinho, vamos lá no livro de Jeremias, que é o livro anterior a Lamentações, no capítulo 25. Capítulo 25 do livro do profeta Jeremias. Olha só. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vos-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais de século em século, e não andeis após deuses alheios para os servides, para vos inclinar diante deles, nem vos me provoqueis a ira como a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. E assim continua. Então aqui Jeremias está profetizando no ano 4 do rei Joaquim, tá? Que na verdade, na sequência seria sucedido por Joaquim, filho dele. Está falando, desde o reinado de Josias, eu venho falando, eu venho alertando. Então Deus há muitos anos vinha falando para o povo: vocês têm que se converter, vocês têm que mudar, vocês têm que sair dessa situação.
Então, amados, foram muitos anos Deus alertando o povo, sem que fosse ouvido. E aqui, se você continua lendo esse texto, você vai ver que o Senhor promete então o cativeiro. Por 70 anos, eles ficariam cativos na Babilônia. E já no reinado de Joaquim, que é o sucessor desse rei, é isso que acontece. Então o rei é levado para a Babilônia com seus filhos, e vários outros nobres foram levados para a Babilônia. Isso aí está no livro de 2 Reis, no capítulo 24, a partir do versículo 8. Vamos dar uma lida lá? 2 Reis, capítulo 24. Segunda Reis, capítulo 24, a partir do versículo 8. E diz assim: tinha Joaquim 18 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, seus servos e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, vendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a sua mãe, as mulheres do rei, os seus eunucos, e levou presos a Jerusalém. Todos os homens valentes até 7.000, carpinteiros, ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, e estes o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu como rei, em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Ok? Então, só resumindo aqui, o rei da Babilônia vem, cerca Jerusalém, leva cativo o rei, leva cativo a mãe do rei, as esposas dele, todos os nobres, todos aqueles que exerciam algum ofício, e deixa apenas a parcela pobre da população. Deixa apenas a parcela pobre da população, leva todos os outros, e constitui um novo rei. Então o rei da Babilônia falou: agora esse aqui, a quem eu chamo de Zedequias, vai ser o novo rei, vai ficar aí no lugar do rei. E entre os diversos nobres, por isso que a gente tem que ter essa visão ampla da Bíblia, vários jovens foram levados. E para você entender um pouco isso, vamos dar um pulo lá no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Daniel 1, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus.
E disse o rei a Apenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, na linguagem dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então aqueles fatos narrados lá em 2 Reis, no capítulo 24, 25, e que o profeta Jeremias também falava a respeito, aquele período que Jeremias estava como profeta, se dá também justamente nesse período em que ocorre o livro de Daniel, o início. Então, entre aqueles que foram levados cativos, estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então, por isso não dá para estudar a Bíblia isoladamente, porque aí você não consegue compreender, você tem que ter essa visão toda. Todos esses fatos acontecem no mesmo período. Então, amados, o rei foi levado, outro rei foi constituído, não é? Outro rei, Matatias, fica no lugar, mas o rei Nabucodonosor fala: não, você não vai ter mais esse nome, vai ser Zedequias, que continuou sendo mal aos olhos do Senhor, continuou não seguindo ao Senhor, continuou nos mesmos erros, e Jeremias profetizando. Ezequiel, outro profeta, também surge nesse período, e vem reforçar aquilo que Deus estava falando. Então Deus sempre falou, Deus sempre avisou, falou: ó, saiam dessa vida, parem com isso, e eles continuavam. Só que Zedequias, que foi colocado como rei ali, e na verdade só havia ficado, maior parte da população foi a população pobre que foi deixada, mas ele ficou como rei. Ele chega um momento que ele se rebela, ele fala: não vou mais servir ao rei da Babilônia não, eu sou rei, quem manda sou eu. E ele fez aliança, ele fez negócios com os egípcios, porque os egípcios ainda tinham um grande poder militar, e ele faz um negócio: ó, vamos nos aliançar, vamos ser amigos, e você me ajuda. E os egípcios, claro, vamos ajudar você, nós vamos derrotar o Império Babilônico, e vocês vão voltar a ser livres. Então Zedequias, ele deixa isso subir ao coração dele, e o que ele faz? Ele se rebela contra o rei da Babilônia. Resultado, vem novamente o exército babilônico, cerca Judá, cerca Jerusalém, e simplesmente cerca, não invade, cercou a cidade e ficou acampado, ninguém entra, ninguém sai, e assim se passa um grande período. E lá em 2 Reis, no capítulo 24, nós temos a continuidade disso. Vamos para lá? 2 Reis, capítulo 24. A partir do versículo 18, e na sequência a gente já vai entrar no capítulo 25, e vamos até o versículo 7, 24, 18 até 25, versículo 7, diz assim: tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu, que por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá,
até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias, ou seja, 2 anos cercada. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se havia apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e levaram para a Babilônia. Então, 2 anos de cerco na cidade. Então chega um momento em que eles tentam fugir, mas são perseguidos. O exército babilônico captura o rei e sua família. Primeira coisa que os babilônicos fizeram: colocaram os filhos de Zedequias todos diante dele e matou a todos eles. Matou todos os filhos dele para ele ver. Na sequência, furaram os olhos do rei. A última coisa que o rei viu foi sua família sendo exterminada. Na sequência, furam os olhos dele, não matam o rei, não matam Zedequias, para que a partir de agora ele fosse cego e ficasse no cárcere, no calabouço. E é durante esse período aí, amados, dos 2 anos que a cidade está cercada, que o exército dos caldeus, o exército babilônico está cercando a cidade, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, a fome impera, e eles começam a passar fome. É nesse período que que trata o livro de Lamentações, que nós acabamos de ler. O versículo que nós lemos, no capítulo 4, versículo 17 de Lamentações, ele acontece justamente nesse período em que a cidade está sitiada, que a cidade está cercada, e eles estão lá dentro. Então, esse livro ele vem tratando justamente disso, de tudo aquilo que aconteceu nesse período. Então, se nós formos para o capítulo 4 do livro de Lamentações, alguns versículos vão nos dar uma ideia do que acontecia na cidade durante esse período de 2 anos, só para você ter uma ideia. Depois você vai ler com calma, para você entender. Versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Aqueles que antes comiam a melhor comida, os melhores manjares, comida fina, agora desmaiam de fome, naquele período de 2 anos. Aqueles que antes se vestiam de carmesim, se vestiam de maneira luxuosa, trazendo para os dias de hoje, só vestiam roupa de grife, roupa de marca, agora estão lançados, prostrados no esterco. Ou seja, aqueles que eram ricos, que tinham alguma posse, que ainda tinham permanecido ali, agora eles estavam numa situação deplorável, de miséria, não tinham o que comer. Aqueles que antes faziam um churrasco todo final de semana com os amigos, agora catavam o lixo, reviravam no lixo para ver se achava alguma coisa para se alimentarem. Versículo 10.
as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Amados, isso aqui é uma cena chocante e terrível, porque fala o quê? Que as mães, diante daquela situação, morrendo de fome, elas cozeram os próprios filhos. Canibalismo. Por quê? Situação extrema se torna algo irracional nesse período que eles estão cercados. Então é só para você entender que tudo isso está acontecendo. O cenário daquela cidade, o cenário de Jerusalém era um cenário de horror. Pessoas mortas pelas ruas, pessoas só pele e osso, miséria completa, não havia o que comprar, porque não havia nada a se vender, fome total, esperança nenhuma. Enquanto isso, o exército de Nabucodonosor está em volta, se alimentando, bebendo, só esperando. Um que sair, morre. E assim eles tinham opção: sair e morrer à espada, ou continuar e morrer de fome. Aqui, esse capítulo, ele fala ainda, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, que houve mais piedade com Sodoma e Gomorra, porque eles morreram todos de uma vez. Deus destruiu Sodoma e Gomorra de uma vez. Jerusalém não, se prolonga isso. E por quê? Porque eles eram conhecedores da palavra do Senhor, eles tinham a solução nas mãos, eles tinham a solução. Qual era? Se voltarem para o Senhor. E apesar de tudo isso, eles não se voltaram para o Senhor. E é aí que nós chegamos ao versículo 17, que nós vamos ler mais uma vez. Aí você já tem a ideia de como estava aquele cenário, você já sabe exatamente como estava a cidade. Aí a gente volta no versículo 17 e diz: os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro, olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. O que está falando aqui? Eles estavam cercados, aquela miséria na cidade. Sob o muro havia torres de vigia, e lá ficava a sentinela, ficava o atalaia, olhando. Toda a cidade fortificada tinha isso. O atalaia ficava lá olhando. Quando alguém se aproximava, um exército está se aproximando, ele avisava a cidade, se aproximando o exército inimigo, e a cidade se preparava para a guerra. Era assim. Agora eles estão cercados, estão morrendo, só que o atalaia continua lá olhando, esperando o quê? Esperando ver o exército egípcio que viria para livrá-los, esperando ver os aliados chegando, os amigos vindo ao socorro deles. E é isso que fala esse texto. Os nossos olhos desfaleciam, eles cansavam, eles cochilavam, olhando para o horizonte, querendo ver uma tropa se aproximando, mas essa tropa nunca veio. Eles esperavam por um socorro, por nações que não podiam livrá-los, até porque o exército dos babilônicos agora já havia se fortalecido. Os egípcios já não conseguiam mais fazer frente a ele, não conseguiam mais enfrentá-lo. Só que Jerusalém continuava esperando os socorros desse, e essa ajuda nunca veio. Resultado foi isso. No final, o rei é capturado, seus filhos são mortos, ele tem os olhos furados, e aquela miséria continua. Daniel e seus amigos já estavam há alguns anos lá na Babilônia, vai desenvolver toda aquela história do livro de Daniel. Mas tudo isso, entender toda essa história, todo esse fato histórico, o que serve para nós? Serve para nós para quê? Primeiro, Deus continuamente, ao longo da história, Ele tem advertido acerca da necessidade de nos voltarmos para Ele. Assim como Ele usava Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas para alertar o povo, Ele continua falando
hoje. O mesmo Deus de Israel, Ele continua falando continuamente, e cada vez que a mensagem é pregada, cada vez que uma canção é entoada aqui, cada vez que você lê um versículo, que você recebe no seu celular uma mensagem, Deus está falando, ó, tem que andar segundo os meus conceitos, tem que andar segundo os meus mandamentos. Se você se desviar, se você for por outro caminho, você vai perecer. É isso que Deus está falando constantemente. Cada ministração, Deus está falando. Assim como Ele usava os profetas, hoje Ele continua usando homens e mulheres para alertar: voltem-se para o caminho do Senhor. Sempre, sempre, sempre. Deus continua falando, e nós temos que estar atentos a isso. Estar completamente conscientes, amado. Tem gente que às vezes se irrita, e quantas vezes a gente já viu pessoas se irritando: o pastor pregou isso, foi uma indireta para mim. Amado, pode ter certeza, nem o pastor, a pastora, eu, irmão Walter, os demais líderes que ministram aqui, apesar de te amar, ninguém vai separar um tempo para escrever uma ministração para você, exclusiva para você. Apesar de você se achar o último biscoito do pacote, ou bolacha, como dizem aqui, tá? Pode ter certeza, aquela ministração, preparou para me dar uma indireta. Não, desculpa, mas no auditório, às vezes com 100, 200, 300 pessoas assistindo pela internet, você acha que alguém vai separar para ministrar exclusivamente para você, mandar recado para você? Está enganado. O que você tem que perceber é que Deus está falando contigo. Não, porque foi certinho aquilo que eu estou passando, então eu acho que foi indireto. Não, não foi indireto, foi direto de Deus para você, dizendo: não, você está errado, se continuar assim você vai se quebrar todinho. É Deus falando contigo. Então não é para ficar nervosinho com quem está ministrando, porque acontecia isso. Jeremias, ele chegava diante do rei e falava: olha, rei, Deus disse que vai mandar o cativeiro, vai prender todo mundo, vamos ser levados para outra terra. O que o rei fazia? Que absurdo, prendam, deixa preso. E assim ia. Aí vinha outro profeta e dizia: rei, Deus mandou dizer que vai ser 1000 maravilhas aqui, pode continuar, pode comemorar, faz o que quiser. Aí o rei: beleza, aqui sim. Aquele tal de Jeremias lá, que não presta não, só fala coisa ruim. E era Deus usando Jeremias, usando Ezequiel, assim como foi no período lá de Eliseu e Elias, em que o rei lá: tem mais algum profeta? Tem Elias. Não, esse só fala coisa ruim para a gente quer aquele que vai falar coisa que a gente gosta. E assim hoje tem um monte de pessoa caçando aí, onde é que tem palavra boa? Tem uma igreja ali que o pessoal só fala coisa bonita, só coisa boa, então vamos para lá. É isso, se enganando. Mas todas as vezes que Deus nos confronta, amados, é porque Ele está dizendo: eu continuo te amando, então estou apontando o seu erro para você se consertar e você caminhar comigo, porque eu te amo, eu não quero que você passe por tudo isso. Então assim, e outros têm dado ouvidos, amados, à sua própria vontade. Exatamente, não, falou isso aí, mas a Bíblia tem que ser atualizada. Não, esse texto é muito antigo, irmão Walter, muito antigo, não dá para usar hoje. Hoje a coisa é outra, vale tudo. A Bíblia tem que ser atualizada, a igreja tem que se modernizar. Isso já diziam, amados, já diziam lá naquela época, não é novidade não. Não é bem assim, não vejo assim, não entendo assim. Amados, a palavra é o que é, acabou. Ou você se alinha nela, ou então você vai perecer. É claro que há a questão de costumes que vão variando, que era daquela época, igual as mulheres. Aqui nós temos irmãs usando calça, ninguém está usando véu. Então foi a questão de costume daquela época que não se trouxe até nós. Eu também estou usando uma calça, não estou usando uma túnica.
Aí sim é uma questão cultural, de certo momento histórico, mas a palavra em si, os preceitos da palavra, os princípios, continuam a mesma coisa. Deus não mudou. Em nenhum momento Deus olhou e falou: ih, tem muita gente desviada, eu vou ter que reformular o negócio aqui, deixar mais light. Antes eu condenava certas práticas, agora vai poder valer, porque senão eu fico com pouca gente. Deus não precisa de voto para ser Deus. Deus não precisa de 50% mais um. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então é minoria. Ser servo de Deus é fazer parte de minoria. Vai se preparando para isso. Ser servo de Deus, você está se aliando à minoria. E você tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência disso. E vai continuar sendo a minoria. Ah, peraí, mas falaram que vai chegar um período, porque o número de evangélicos tem crescido muito no Brasil, em que o número de evangélicos vai superar, por exemplo, de católicos. Vai ser o maior do Brasil. Sim, vai ter um momento que vai ser. Só que os servos de Deus continuarão sendo minoria. Porque não quer dizer, porque é evangélico, é servo de Deus. E essa distinção você tem que saber fazer. Porque não adianta você ter uma camiseta da Shalom, uma máscara da Shalom, carteirinha da Batista Shalom, e vai chegar no céu, vai dar uma carteira, dá licença. Onde você vai? Shalom. Lembra? Eu era até da equipe de louvor, cantava bem, né? Dançava. O senhor não me lembra de mim porque eu era diácono, eu era do som. Porque o que vai valer? Espera aí, deixa eu procurar seu nome. Qual é o seu nome? Escreve como? Está aqui não. Está aqui não. Mas eu era evangélico. Não se preocupa não. Para onde você vai ter muita gente lá. Não, mas eu era da denominação tal. Sim, lá vai ter todas as denominações, vai ter gente lá. Não se preocupa não. Não vai faltar. Não vai faltar. Né? Vai dar para fazer culto lá, se vocês quiserem. Né? Da mesma forma, não se preocupe. Independente do seu time de futebol, vai ter torcida lá. Vai. Então, amados, o que Deus está fazendo o tempo todo na história é falando, se convertam, voltem, andem por aqui. Mas tem gente que continua olhando, gente que abandonou Deus, não quer saber de Deus, e está olhando da torre, esperando. Estão chegando meus amigos, meus parças, para a gente fazer o churrasquinho. Eu estou bem. Meus amigos estão vindo para a gente churrascar. Tenho muitos amigos. Eu tenho uma vida financeira estável. Eu sou inteligente pra caramba, estudei muito, eu tenho um monte de diploma. Tá assim, tem um monte de gente olhando assim. Olhando para aquilo que não pode livrar, que não pode salvar. Então, amados, foi por isso que a gente fez questão de hoje fazer um passeio histórico nesse período de Judá, porque ele nos mostra o seguinte, que Deus durante toda a história, ele usou, né, e ele usa até hoje, tudo o que aconteceu lá com Judá, para falar com a gente, porque a nossa segurança, ela só estará garantida, quando nós estivermos realmente na presença do Senhor. Somente andando na presença do Senhor, grudados em Deus, nós estaremos seguros. Porque quando nós realmente somos de Deus, quando nós realmente nos entregamos a Ele, para vivermos segundo o propósito dEle, aí nós estamos embaixo das asas dEle. Ninguém encosta. Uma ave, quando ela tem seus filhotes, ela protege. Pensa a galinha com os pintinhos ali. Quando tem um perigo, que é a primeira coisa? Os pintinhos voltam todos para a galinha e ela cobre com as asas dela.
E é o que o Senhor Jesus Cristo, quando olhou para Jerusalém ali, ele falou: olha, quis te proteger, mas vocês não quiseram. É essa a analogia. E é isso que Deus sempre faz, Ele sempre nos protege. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É isso. Quando nós somos verdadeiramente servos do Senhor, nós estamos escondidos nele. Por isso aquela canção, esconda-me em ti. Por quê? Nós estamos escondidos nele. Quando o inimigo vem para nos procurar, ele não consegue nos ver, porque ele olha e vê o Senhor. E nós onde estamos? Protegidos. Protegidos embaixo das asas do Senhor, Ele nos guardando. E é por isso, amados, que cada vez que você ouvir uma ministração e parece que está sendo direcionada direto para você, fala: Senhor, obrigado. Todas as vezes que você ouvir uma ministração e parece que o pregador está dando uma indireta, fala: Senhor, obrigado, porque realmente eu estou errado. E se eu estou ouvindo isto, é porque eu ainda tenho chance, eu ainda tenho esperança. O Senhor continua falando comigo. Então continua, Senhor, vai falando, e eu vou me consertando aqui. Senhor, mas tenha paciência, tenha misericórdia, porque eu sou enrolado para aprender, mas estou entendendo o recado. Tenha um pouquinho de paciência, eu vou consertando devagar. Não desista de mim não, Pai, por favor, por favor. Hoje eu já vou consertar um pouco, amanhã mais um pouco. E a palavra diz que nós somos renovados de glória em glória. Não é quando você fala glória, ô glória, não é, amados. Você pode falar glória, 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 dar nó na língua, ter cãibra na boca, não é isso. Glória é a presença do Senhor. Você entrou na presença do Senhor, você não sai igual. Não vou buscar mais um pouquinho a face do Senhor. Rapaz, sai renovado, mais um pouquinho. É a verdadeira fonte da juventude. Por isso que o irmão Walter, na passagem de Ana aqui, falou a respeito do irmão, que ele olhava, via, né? Por quê? Presença do Senhor. Quem olha fala: ué, e aquilo ali? Serve de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Pedir a equipe de louvor também para se posicionar. Então, amados, depois separa um tempo em casa, leia Lamentações, muito bacana, mas só que vai lá também no livro de 2 Reis, principalmente a parte final, dá uma lida para você entender. Aí você vai ver a necessidade também de você ler Jeremias, tá? Aí você vai, poxa, mas falou também de Daniel, vou ler um pouquinho de Daniel para entender o que vou encaixando. A Ezequiel também surgiu nesse período, vou ler. Viu? Olha quantos livros um versículo nos forçou a ler, né, a visitar. Então, para você entender esse versículo 4:17 de Lamentações, você vai ter que passear pela Bíblia. Então faz o seguinte, está começando o ano, começa a ler. Começa a ler. Começa lá em Gênesis. Não, queria uma outra sequência. Então leia João. Quer acelerar, quer dar uma aquecida? Começa a ler no Evangelho de João. Tá? É uma opção. Outra opção que eu sempre recomendo, comece lendo o Evangelho de Marcos, que ele é mais direto e são pequenas cenas. É igual um filme. O Evangelho de Marcos é igual um filme, que acontece uma cena, depois tem outra cena. Ele vai direto, ele não dá muitos detalhes, ele só mostra o que estava acontecendo. Aí você já vai ter uma ideia a respeito da história de Jesus. Aí depois você volta lendo os outros livros, vai ser bênção. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te damos graças, ó Pai, te bendizemos. Pedimos, ó Senhor, que a Tua palavra continue nos confrontando, que nós estejamos com os corações abertos, prontos para te ouvirmos, ó Pai. E Senhor, em todo tempo, levante homens e mulheres que sejam usados como instrumento em Tuas mãos, para falar ao Teu povo. Mas que nós não venhamos viver como vivia o povo de Judá, que estava distante de Ti, esperando o socorro de quem não podia livrar. Pai, abençoe a cada um de nós. E se alguém que ouviu essa ministração, ou vai ouvir ainda, estava perdido, distante de Ti, que possa se reencontrar. Nos dê a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, e continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus.
Amém.